Bom dia, hoje é sexta-feira e nós vamos dar sequência aqui no nosso podcast A Liderança e o Espelho, com um tema super importante, principalmente para quem é líder, mas eu diria que para todos na vida, que é a armadilha de querer agradar. E eu vou começar com a seguinte frase: a necessidade de ser amado por todos é a armadilha mais silenciosa da liderança. Gente, todos nós queremos ser admirados. Isso aí tem, na pirâmide de Maslow, né? Para quem estudou aí administração, aquela pirâmide das necessidades básicas humanas, tem lá, a parte do reconhecimento que tem a ver aí com essa admiração. Isso é do ser humano. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas quando essa necessidade vira uma prisão, e aí eu não vou me aprofundar aqui hoje, porque é um tema muito mais abrangente, mas isso está muito ligado com os nossos traumas e feridas emocionais, com a nossa baixa autoestima, muitas vezes, né? Então, aquela necessidade de ser bom para ser aceito. Então, quando isso é uma prisão, a gente perde algo essencial, que é a nossa capacidade de liderar com verdade. E aí isso já aconteceu comigo, né, assim, eu tenho alguns exemplos, maus exemplos aqui, que aí é óbvio que eu não vou falar o nome, mas eu lá no passado eu tive um líder que ele era muito legal, eu adorava ele era tipo um amigo, assim, de todo mundo, da galera. Só que qual era o problema? Na hora que ele tinha que ser líder de verdade, ser justo, dar um feedback difícil, desligar alguém, né? Ele não fazia isso. E aí, uma vez ele foi fazer a minha avaliação, e ele era muito enrolado de agenda, né? E ele foi fazer minha avaliação e eu percebi que ele tinha copiado a mesma coisa que ele tinha colocado no ano anterior. Era uma avaliação ótima, tá? Só que, caramba, eu queria crescer, eu queria me desenvolver, e como é que ele estava fazendo isso, né? E a partir desse dia eu perdi um pouco do respeito, da admiração, porque eu não queria naquele momento, naquele fórum ali, ter um amigo, eu queria ter um líder, né, de verdade. Então, essa busca incessante pela aprovação, ela deixa a gente muito refém também da expectativa do outro. E aí isso impede a gente a tomar decisão conforme nossos valores, nossas crenças, nossa experiência na liderança, né? E se posicionar com coragem, com autenticidade, que é o que realmente vai trazer as pessoas certas para a nossa vida. Então, esse é o terceiro episódio dessa semana, né? Que é uma jornada sobre liderança autêntica. E hoje a gente vai explorar um pouco esse equilíbrio, que é dedicado entre ser admirado, que é importante para liderar com a influência, né? Mas também manter o respeito sem cair nessa armadilha aí de querer agradar todo mundo, tá? Então, talvez eu seja um pouco repetitiva aqui, ou até mais dura com você, né, falando sobre essa questão de ter que se posicionar, mas é porque realmente é necessário. Por quê? Na segunda-feira, a gente falou muito sobre a gestão do conflito, né, o quanto era importante o líder se posicionar na equipe e ter alguns conflitos que levariam a equipe, a empresa ao crescimento. Na quarta, a gente falou sobre limite, né, que entrar no conflito, eu entro ou não entro, não é porque eu não tenho tempo. É porque eu preciso realmente colocar limites a mim mesmo, na minha agenda, abrir mão de algumas coisas para priorizar outras, né? E até trouxe um pouco aqui do livro Essencialismo de novo. E entendendo que a gente precisa ter limites muito claros conosco, com a nossa equipe, para ter um posicionamento adequado. E aí, hoje a gente vai falar sobre a coerência, então, né? O que que é esse ciclo de entrar em conflito, mas dizer alguns nãos para ter limite e ao mesmo tempo conseguir dizer esse não, deixando uma porta aberta, sendo ainda admirado pelos pares, pelo gestor, pela equipe. E aí tem um livro muito legal que se chama A Coragem de Não Agradar, tá? Nesse livro, Kishimi, que é o nome do autor, faz um confronto, né, com essa verdade que incomoda todo mundo, né, que a nossa liberdade, ela começa quando paramos de viver para a aprovação dos outros. Porque se eu fico: "Ai, não vou dizer não, porque não vou agradar, eu não vou faltar esse evento mesmo estando cansada, porque não vão gostar mais de mim. Não vou dar esse feedback difícil, porque minha equipe vai me odiar". Se eu fico muito nisso, eu não consigo ter uma liderança autêntica. E a verdadeira liderança, ela não busca aplauso, ela busca coerência. Então, ela não se pergunta: "Ah, o que vão pensar de mim?", mas sim: "Isso faz sentido? Está alinhado com quem eu sou, com o que eu quero para minha cultura, com o que eu quero para minha empresa?". Porque muitas vezes a gente acha que cultura são palavras bonitas na parede, mas não são. São os posicionamentos que nós tomamos ao longo da nossa gestão para realmente fazer com que todo mundo tenha um comportamento ali meio alinhado. Então, quando a gente escolhe essa autenticidade, muitas vezes a gente não vai ser popular, gente.
E eu já falei em outro episódio que ser líder, às vezes, é colocar o chapéu do policial mau e o do policial bom, e é ter um equilíbrio entre isso. E aí sim as pessoas certas vão vir para nós, né, e vão ficar no nosso time, né, vai parar de ter turnover, porque nem sempre todo mundo vai concordar com a gente, mas vai saber com quem tá jogando, quem nós somos, o que podem esperar da gente em termos de expectativas, de justiça, de ética, né, ali na nossa liderança e na nossa empresa também. Então, esse equilíbrio é o que inspira, e o equilíbrio é ter um pouco de empatia, com um pouco de coragem, né, para gerar esse respeito. Porque a empatia sem coragem é uma fraqueza disfarçada de autocuidado e de cuidado com o outro. Então é a gente evitar a conversa difícil, é evitar a cobrança, é evitar a meta, para não gerar ressentimento, para não gerar estresse no outro, e na verdade a gente está destruindo a cultura da nossa empresa. Então não dá para ser assim. A coragem sem empatia, ou seja, uma cobrança muito dura, não entender o dia ruim do outro, é não dar feedback e desligar logo de cara, e a pessoa: "Meu Deus, mas por que que eu fui desligado hoje, né?". Isso também gera um ambiente que é um ambiente tóxico, então também não faz sentido. E qual que é o equilíbrio perfeito aí dessa liderança admirável? É quando a gente confronta, mas com algum cuidado, a gente cobra com algum respeito, a gente desafia, mas com meta que seja alcançável, com apoio, com transparência e com treinamento ali. E esse é o radical candor de Kim Scott em ação, né. Então como é que a gente, tem esse equilíbrio aí na liderança para trazer o respeito. A coerência sempre vai ser um alto poder da liderança. Se o líder tivesse um poder, assim, mágico de super-herói, eu diria que é a coerência, que é essa coisa de ser admirado, mas saber com que ninguém pode pisar também na sua cabeça, né. E como é que se manifesta essa coerência? Quando a gente estabelece regras, né, senso de justiça, então tem ali um código de ética, se vai dar um treinamento tem a regra, o funil, por que que fulano vai e não fulano, né, então são decisões que são justas, são reações equilibradas no momento de crise, no momento de paz, né, "Ah, eu tô ótima hoje porque tô em paz", não, eu tô ótima, tá em crise, mas eu tô ótima. Então ter esse equilíbrio também, né, se permanecer firme ali nos seus valores, não ser aquela coisa assim: "Ah, qualquer um vem aqui e me compra, né, com meia dúzia de palavras bonitas". Não, quais são os valores da minha empresa que eu não abro mão? E trazer sempre essas conversas difíceis, esses feedbacks, os treinamentos com a sua equipe. Então, quando você é previsível nos seus valores, mas é flexível nas abordagens, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para arriscar. Então, quando a gente falou lá de eh, ambiente de segurança psicológica, eu trouxe um pouco como pano de fundo ali o livro da Amy Edmondson, é sobre isso, né? É eu saber que eu posso falar o que eu quiser ali com o meu líder, desde que eu tenha respeito, desde que eu tenha coerência, porque eu sei mais ou menos como ele vai reagir, mesmo que ele esteja num dia ruim. Então isso tem a ver com o meu posicionamento, com o posicionamento do outro, mas sabendo mais ou menos o que pode acontecer, né. Ou seja, é um ambiente seguro onde eu posso ser eu, onde eu também posso me posicionar. E nós líderes somos responsáveis por puxar isso pra gente, né, porque todo mundo é responsável pela criação do ambiente, mas a gente precisa ser aquele que puxa, né. Isso aí precisa vir de cima para baixo também. Então ser coerente nesse momento é muito importante. As pessoas, elas seguem em quem elas confiam, né. Então as pessoas podem não gostar de você o tempo todo, porque não vai, gente. Ser líder, as pessoas não vão te admirar e gostar de você o tempo todo. Mas elas precisam confiar em quem você é, e aí elas vão te seguir mesmo assim. E essa é uma frase de Erika Casriel, que fez um TED Talk sobre isso, né, sobre, essa coragem de não agradar o tempo todo. E ela fala que a admiração, ela é superficial, né, então se todo mundo te admira o tempo todo, isso tá muito a ver com um carisma momentâneo, né, então qualquer deslize que você tem, as pessoas não gostam mais de você. E o respeito não, o respeito ele é consistente. As pessoas sabem exatamente até onde elas podem ir com vocês, né, e sabem que as suas ações são coerentes, entendem os seus nãos também. E essa confiança é algo que é transformador. Que é esse resultado final do ser respeitado, do ser autêntico. Então permite que a equipe te siga, mesmo nos dias que eles não gostam de você. Porque liderar tem muito mais a ver com a influência do que a autoridade. Então as pessoas precisam acreditar na sua liderança. Então, não é ser perfeito, não é ser popular. O líder que é perfeito, que é popular, como eu falei lá no início, normalmente nem é o mais respeitado e admirado. É ser real, é ser consistente, é ser corajoso. Então aqui eu trago um exemplo, eu tenho uma amiga que se chama Rafaela Romero,
E hoje ela trabalha na Globo, mas ela trabalhou comigo muito tempo na Sul América, né. E teve um momento ali da carreira dela que ela pegou uma posição muito difícil, que era uma cadeira da controladoria. A gente na época brincava que a cadeira era ejetável, porque em 4 anos houve ali 4 superintendentes. E a Rafaela, já era uma líder admirada, né, e passou a ser mais ainda admirada. Por quê? Ela era uma líder que dava feedback, inclusive difícil, que desligava quando tinha que desligar, mas também fazia essa parte de reconhecer o time, de escutar, de ter muita empatia com o time, sempre com uma leveza ao se comunicar para cima, para baixo, para os lados. E uma coisa muito legal que ela fez foi desmistificar o papel da controladoria. Porque até então as pessoas das outras áreas olhavam para essa controladoria como: "Ai, lá vem a controladoria pedir um trabalho chato nos minutos finais da gente ir embora aqui para virar a noite e tal". E ela fazendo essa escutativa com outras áreas, oferecendo ajuda, fazendo fóruns de cocriação, né, ela mostrou que a controladoria podia ser algo consultivo, algo de apoio para as outras áreas, e não só alguém que vai bater na porta e pedir algo urgente, né. E aí quando ela fez isso, ela diminuiu a hora extra do time, ela deu mais qualidade de vida para o time, ela deu empoderamento para o time, e aí foi muito notório que o time se sentiu mais seguro e passou a segui-la ainda mais, né. A controladoria se tornou uma das áreas com maior engajamento, com menor turnover, que formava profissionais capacitados para dentro e fora da empresa. Então é uma liderança realmente que é transformadora. E eu, como eu conheço a Rafa no pessoal, ela é minha amiga, eu diria que ela é assim na vida pessoal também. Então a Rafa é uma pessoa assim, muito calma, muito leve, muito empática, que toda vez que você tá nervoso e leva uma situação para ela, ela fala: "Calma, pensa melhor, né? O que que você pode fazer para gerenciar melhor esse conflito?". Então uma pessoa realmente que eu admiro por não ser alguém que fica buscando admiração, mas alguém que é autêntica e que mesmo assim tem o respeito e admiração das pessoas. Ah, todo mundo gosta dela o tempo todo? Claro que não, eu tenho certeza que não. Mas é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Que não é sobre agradar o tempo todo, é sobre a gente ser consistente e coerente. As pessoas não seguem quem agrada, elas seguem quem inspira confiança. Liderar é escolher a verdade, mesmo quando ela dá trabalho. Então, ser admirada é consequência de ser real. E eu trouxe o exemplo da Rafa porque, para quem conhece, ela é muito real. Então, ao final da jornada aqui dessa semana, em que a gente falou de gestão de conflitos, estabelecimento de limites, gestão do tempo, né? Fechar com essa sabedoria para equilibrar a empatia e a verdade, eu acho que é muito importante para você ter uma liderança coerente, influente e que inspira um legado, né? E não só essa coisa de agradar todo mundo. Então você não precisa da aprovação de todo mundo, você precisa da confiança daqueles que importam aí no seu time. E confiança só vem de uma fonte: ser quem você é. Todos os dias, em todas as situações. Você não foi escolhido para ser líder da sua empresa, da sua equipe, porque você era bonzinho e perfeito. Você foi escolhido porque, apesar dos seus defeitos, o seu posicionamento era algo que agregava valor para a sua equipe e para o mundo também. Então, meu conselho para você hoje é: lidere com verdade, e o respeito virá naturalmente. Meu nome é Raquel Paiva, eu sou mentora de líderes, mentora de carreira, fundadora da High Talent Gang, uma consultoria estratégica de RH. Estou aqui novamente com vocês no podcast Liderança e o Espelho, fechando essa semana difícil, porém agradável, né? Porque eu acho que são assuntos muito importantes para quem lidera. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário para mim. Indica para um amigo que é líder, que esteja precisando ouvir esses podcasts dessa semana. E a gente se vê novamente na segunda-feira. Um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e muito obrigada novamente.